Então, chefinho, eu sou técnica e gestora ambiental, por influência principalmente do desenho Capitão Planeta, que fez muito sucesso nos anos 90, né? A gente que é geração dos anos 80 acompanhou esse desenho. E antes de eu falar um pouquinho como é que a gente, mesmo curtindo a cultura pop, a cultura nerd, a gente pode também cuidar do meio ambiente fazendo a nossa parte. Eu quero te parabenizar por trazer, né, este bate-papo sobre meio ambiente e cultura pop. Foi uma iniciativa muito boa que você teve, né? E falando sobre a cultura pop e a preservação do meio ambiente, engana-se quem pensa que cultura pop é coisa de gente que não tem o que fazer, é coisa de gente que não trabalha, é coisa de gente desocupada. Muito pelo contrário. A cultura pop começou a falar do meio ambiente muito antes da sociedade começar a falar sobre o meio ambiente. Isso mesmo, não estou exagerando. Eu vou citar para vocês mais precisamente. A cultura nerd começou a falar sobre o meio ambiente com a criação do Aquaman em 1941. Nos anos 50 e 60, diferente de hoje, ele era levado a sério, não existia internet para fazer meme com coitado, né? Infelizmente, o personagem hoje, ele não é levado a sério. Ele é tipo um personagem que fala com planta e peixe. Mas existe um objetivo por trás da criação do Aquaman. E depois da criação do Aquaman, foi criada a Era Venenosa, em 1960, que diferente do Aquaman, ela é uma anti-heroína, é uma das maiores ecoterroristas do mundo. Se você quer ver Era Venenosa com raiva, não mexa com as filhas dela, né? No caso, são as plantas. E esses dois personagens, eles já estavam influenciando, né, a vida dos nerds quando foram criados. E a sociedade não falava em meio ambiente. Ela passou a falar depois da publicação do livro Primavera Silenciosa, que também foi lançado em 1960. Uma bióloga, ela criticava, né, o uso de fertilizantes, pesticidas e agrotóxicos lá nos Estados Unidos. Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola, o nome da bióloga é a Rachel Carson. E passou um tempo, aí teve a Conferência de Estocolmo, na década de 70, que a sociedade passou a conhecer e a se preocupar mais com o meio ambiente. Só que a cultura nerd já vinha fazendo isso, a cultura nerd sempre está à frente de tudo que acontece no mundo. Então, depois da Conferência de Estocolmo, ainda bem que vieram mais personagens, vieram mais filmes para nos mostrar como é que a gente pode fazer a nossa parte. Então, na mesma década da Conferência de Estocolmo, foi criado o personagem Monstro do Pântano. E no final dos anos 70, teve o primeiro filme de Mad Max. Em todos os filmes de Mad Max, ele nos ensina como é importante o meio ambiente. Os primeiros filmes falam sobre a sociedade não ter gasolina. E o filme de 2015, né, que está bem recente, ele mostra como é a vida das pessoas sem água. A água é vida, né, gente? Imagine só, não ter água para nada e a única pessoa que tem a água causa o terror, como a gente vê no filme, né? Então, como a gente, né, tá vendo aqui, a cultura nerd em cada obra, seja um quadrinho, seja um desenho, seja um filme,
ela ensina não só os nerds, mas a todos, independente da faixa etária, como é importante a gente cuidar do meio ambiente e também a gente tem que tirar essa ideia de que meio ambiente é só planta e animais. Meio ambiente é tudo, é qualidade de vida, está muito relacionado com economia, desenvolvimento. Eu ouvi várias vezes, antes mesmo de estudar, né, fazer faculdade, que é impossível ter progresso, avanço e ser sustentável. Isso é uma grande mentira, né? Quem fala isso não tem noção do que está dizendo, né? E eu vou citar outras produções que também nos conscientiza a fazer o nosso papel. Bom, como a gente já falou inicialmente, eu e o chefinho, acho que o desenho assim mais influente depois do Aquaman, né? O personagem Aquaman foi o Capitão Planeta, que ele mostra os elementos da natureza, né, às crianças, né? E no final de cada episódio, ele fala isso, né? O personagem. E o poder de vocês. Realmente, a gente não pode ficar esperando só os governantes fazer a parte deles. Se cada um fizer a sua parte, muita coisa vai melhorar. Então, no desenho, a gente vê, né? A terra, o fogo, o vento, a água e o coração. Se você é da geração contemporânea, não conhece, eu sugiro que você, depois de uma pesquisada, tenho certeza que você vai gostar. Agora, infelizmente, o Capitão Planeta também, ele não é levado a sério, né? Eu vejo que as pautas do meio ambiente, não só na cultura nerd, mas também na sociedade no geral, não é levado a sério. As pessoas fazem muita brincadeira, né? Porque não conhece a importância, né? Porque a água, ela também está relacionada à energia, né? E continuando, né? As produções que nos ensina de alguma forma, eu vou citar mais algumas obras aqui. Tem a Era do Gelo, né? Que o primeiro filme, a primeira animação, mostrando como eram os continentes, né? Eles eram todos unidos, a Pangeia, e é uma franquia que mostra o aquecimento global, né? Derretendo o gelo, tem os animais primitivos, e o melhor de tudo, é de fácil compreensão para qualquer faixa etária. Se você não entende muito sobre o meio ambiente, você não precisa estudar como eu, né? É só você assistir assim a Era do Gelo. Se você não quiser assistir a Era do Gelo, você pode assistir o Capitão Planeta. Ou então você dá uma pesquisadinha sobre Aquaman, a Era Venenosa. Também teve a animação o Wall-E, que ela é muito boa, né? Ela mostra como a Terra vai ficar inabitável pelas toneladas de lixo, né? A gente chama de lixo, mas o termo correto é resíduos sólidos. Vai ter tanto lixo na Terra que as pessoas não vão poder mais morar na Terra. É um filme muito bom, né? Mexe muito com o nosso psicológico. Já assisti ele várias vezes, mas realmente é isso que está acontecendo, né? Porque existe coleta seletiva, né? Mas não existe uma educação ambiental. E quando tem coleta seletiva, muita gente fica com raiva. Eu mesma, eu separo, né? Quando eu vou colocar o lixo para ser coletado, né? Pela prefeitura daqui de Maceió, eu deixo fora, separado, né? Que sempre tem alguém que recicla aquilo que vai ser reciclado. Então, deixo fora plástico, eu deixo fora caixa de leite, caixa de achocolatado. Porque eu sei que é possível fazer reciclagem, né? E eu tenho certeza que a maioria das cidades tem coleta seletiva. Então,
o filme, a animação, ela mostra isso. E também tem muitas séries, né, que nos ensina, de alguma forma, como preservar o meio ambiente. Tem a série brasileira muito boa, Cidade Invisível, que mostra uma nova versão do folclore, né, que eu gosto muito do folclore brasileiro. O Saci protegendo a natureza, tem o Boto Cor-de-Rosa, tem a Sereia Yara, né? E é uma série para adultos, né? Mas assim, são personagens que fizeram parte da nossa infância, né? Os personagens do folclore brasileiro. Tem a Chernobyl, né? Que mostra o que aconteceu, né? Esse acidente muito triste, que até hoje tem sequelas. E tem a série muito boa, The 100, né? Que mostra a Terra como um lugar inabitável, né? A gente vive como se a Terra ela sempre fosse existir. Isso é uma grande, como é que eu posso dizer? É uma grande ilusão da gente, né? Porque nada é eterno, né? Então essa série de 100, ela mostra que a Terra vai ficar um lugar inabitável, né? Porque teve uma guerra nuclear e as pessoas vão ficar morando no espaço por 100 anos, né? Aí você pode pensar, ai, Sabrina, tá viajando na maionese, nem sei se falar mais essa gíria. Mas, gente, nada é eterno, né? Então a gente precisa viver para que as próximas gerações elas não passem por dificuldades, né, aqui na Terra. E tem os filmes, né? Tem o filme Parasita, que foi muito premiado, né? Muito bom esse filme, né? Ele mostra um pouco de racismo ambiental. Racismo ambiental, resumidamente, são pessoas que moram em periferias que não têm acesso a saneamento básico, à saúde, não tem transporte, né? Diferente de pessoas que moram em bairros nobres. Também tem muita falta de água potável, né? Então, no filme Parasita, a gente vê isso. A família, né, que tem o protagonista, né, do filme, mora numa periferia e tem uma chuva muito forte. E todos que moram na periferia não podem dormir em casa, eles vão ter que dormir em abrigos, né? Perdem tudo na chuva, né? Não tem saneamento básico e todos os anos a gente vê isso, não só aqui em Alagoas, como no estado do Rio de Janeiro. Então, o nome disso é racismo ambiental. Aqui também no bairro que eu moro, falta muita água, né? Tem bairros que passa 2 meses ou mais faltando água. E você não vê isso acontecer em bairros nobres, né? Então, assim, por mais que as pessoas reclamem, a população reclame, isso não melhora, infelizmente. Então, o filme ele mostra um pouco disso, de racismo ambiental. Também tem um filme muito bom, né, que mostra o fim do planeta Terra. É o filme Interestelar, né? São produções até que foram premiadas, né? Assim, não enfatizaram muito essa questão assim no meio ambiente, mas assim, você consegue ver, né? Assim, se você for nerd, gostar do meio ambiente como eu, você vai conseguir perceber um pouco como foi o caso do filme Parasita, né? Que eu percebi, né? Quando teve essa chuva forte, né? Diferente da família do filme que mora no bairro Nobre, choveu e eles ficaram lá de boas, né? O filho do casal, né? Até ficou lá, né, na área, fez uma cabaninha, ficou lá brincando, eles ficaram na área vendo, né? Enquanto que a família do protagonista, que mora na periferia, ficou sofrendo as mazelas, né?
não dormiu direito, foi trabalhar com a roupa, né, muito molhada, né? E tudo isso é racismo ambiental. Dando sequência a mais obras, também tem um jogo que eu achei muito interessante, né? Ano passado, o League of Legends, né? No dia 5 de setembro, que é o dia da Amazônia, ele celebrou o dia da Amazônia, né? Criando um jogo, né? Para combater as mudanças climáticas e também para sensibilizar, né, as pessoas que jogam no LoL, né? E eu assim achei muito interessante essa iniciativa, né? Que além de você jogar, né, um entretenimento, você também vê, né, porque foi criado, né, como você não deixar a Amazônia, né, ir embora, vamos dizer assim, no jogo, você se importa, né, com a causa, né? Achei muito interessante. E eu deixei duas obras, né, para dar mais ênfase, né, que no meu ponto de vista elas são um pouco recentes e eu vi muitos comentários na internet, né, as pessoas falando não só sobre a série Dark e o filme Avatar, mas a relação da série Dark e do filme Avatar com o meio ambiente, né? Dark já acabou, né? Como muitos nerds que gostam de séries, assim como eu, sabem disso. Mas, assim, eu lamento porque a série Dark, ela não explanou, né? A gente vê que na cidade que se passa a história é sede de uma grande usina nuclear. Uma pena que isso não foi abordado na série. A gente vê, né, o protagonista e algumas pessoas de máscara, né, e tudo, por conta da usina. Mas isso não foi muito bem focado. Você consegue ver, assim, algo muito tímido, assim, alguns episódios, né? Eu não lembro se apareceu em todas as temporadas, porque tá com um tempinho que eu assisti, né? Eu até, quando eu assisti na época, eu fiquei torcendo para enfatizar mais, né? Mas uma pena que isso não foi enfatizado, né? E na série, né? Em alguns episódios até, algumas coisas que acontecem ali naquela cidade, naquele vilarejo, tem relação com essa usina, mas só fica na especulação. A gente não vê mesmo assim um episódio se debruçando, falando das consequências de se ter uma usina nuclear no vilarejo. Não mostra assim a consequência, por exemplo, na saúde das pessoas que moram naquele local. Não mostra também os impactos ambientais por aquela usina ser construída tão próximo de pessoas, de crianças, de idosos, né? Uma pena, mas tirando isso, a série ela é muito boa, né? E conscientiza, não muito, mas conscientiza, né? Que usina nuclear ela tem consequências, principalmente se for construída em vilarejos, né? Próximo à população, como a gente vê na série Dark. E tem o filme Avatar, né? Que foi lançado em 2009, que foi uma revolução para o cinema, inovou, trouxe muita coisa boa, né? Vai ter o 2, né? E eu lembro quando foi lançado o Avatar, né? Não só pelos efeitos especiais, né? Por tudo que o filme tem, mas realmente o diretor do filme, né? James Cameron, ele tinha esse objetivo, né? De conscientizar
as pessoas, né, de ter progresso, né, e não pensar nas pessoas que moram na região do empreendimento. A gente vê muito isso, né? É uma ficção, mas a gente vê muito isso, né? As empresas chegam para construir, mas não levam em consideração as pessoas que moram naquele local, a comunidade indígena, né? Então, ele é um filme que já tem mais de 10 anos lançado, mas é um filme bem atual, né? O que ele propõe no filme, essa discussão, essa reflexão, essa conscientização, ela é bem atual, né? E o filme ele mostra mais precisamente, né, que no futuro o verde da Terra não existe. O planeta ele encontra-se totalmente imerso na poluição, sob a sombra de imensos edifícios e arranha-céus, né, como a gente vê. Seres humanos gananciosos utilizam suas tecnologias para extrair riquezas de um planeta alienígena, Pandora, habitado por formas de vida maravilhosas e por uma civilização de seres humanoides, consciente da preservação ambiental, os Na'vi. E a gente vê, né, isso no Brasil, né? Às vezes tem empresas que querem construir empreendimento, né? E os índios nem são consultados, nem são perguntados, né? Na série também Cidade Invisível também mostra isso. Lembrei agora, né, que eles querem construir algo e não levam em consideração a comunidade ribeirinha, né? E o diretor do filme Avatar, ele realmente teve esse objetivo, como eu falei, né? A consciência ecológica e a preservação do meio ambiente. Ele teve como principal propósito mostrar as consequências da devastação e exploração ambiental no planeta em favor do progresso econômico e tecnológico, né? Como eu falei, engana-se quem pensa que não é possível ter a economia boa e não ter sustentabilidade. Os dois já para caminhar juntos, né? Porque quando você preserva o meio ambiente, vai ser bom para todo mundo. Não vai ser bom só para um grupo, uma esfera, né? Vai ser bom para todo mundo e principalmente para a economia, né? E você preservando, né? Como a gente viu aqui que tem várias obras que nos conscientiza a preservar, vai ser bom para a geração presente, no caso nós, e a geração futura. Mas infelizmente a sociedade, como a bióloga lançou o livro Primavera Silenciosa, criticando, a sociedade ela é reativa. Ela só passa a se preocupar com um problema, vamos dizer assim, depois que ele já está gigantesco, né? E não pode ser feito muita coisa. E a gente precisa também parar com essa mania, né? De não colocar em prática o que a gente vê na cultura nerd. Parar de fazer só meme, agir, né? Eu vejo muita gente fazendo piada com Aquaman, com Capitão Planeta, né? Eu me incomodo porque eu sou ambientalista, né? Assim, às vezes a gente brinca, né? Não tô dizendo que não tem que brincar. Podemos brincar, claro, né? Mas assim, tem um objetivo por trás daquela criação, né? Então, assim, a gente tem que parar, né? Os nerds cada vez mais estão crescendo, tá aumentando.
Então a gente tem que usar o que a gente aprende assistindo um filme, ou jogando, ou lendo um quadrinho, ou lendo um livro e colocar em prática, ou assistindo uma série. Não ficar só brincando, né? E também parar de ficar só criticando, né? Como muita gente fez com a série Cidade Invisível e também com a série Dark, porque não teve representação das minorias, né? Eu não estou falando que a gente não deve olhar essas coisas. Tem que olhar, mas a gente tem que prestar atenção mesmo, vamos dizer assim, qual o objetivo da obra, né? Como o James Cameron falou no filme Avatar. Tem um objetivo, entendeu? É assim, claro, né? É bom, é diversão a gente assistir, mas tem o objetivo, né? Como o Capitão Planeta também, o criador do Capitão Planeta também teve o objetivo. Então, que a gente venha fazer a nossa parte. O meio ambiente, ele está envolvido com tudo. Não é só com planta, não é só com água, não é só com animal, não é só com reciclagem. Mas ele está envolvido com a economia, né? Como o chefe citou, a COP27, ele está envolvido com a educação, ele está envolvido com várias coisas, né? E que a gente não venha vivenciar o que a gente viu no filme Interestelar, né? E na série The 100, né? Porque olha só o caos, né? Que tem na série The 100 e também no filme Interestelar, né? A gente não soube e nem tá sabendo lidar com a pandemia, né? O que dizer da gente morar no espaço, né? Então que a gente venha aprender as lições do Aquaman, principalmente, né? Porque ele foi o pioneiro, né? Da preservação do meio ambiente, né? E colocar em prática, né? Não só falar, porque a gente mostra que aprendeu algo quando a gente coloca em prática, né? Com a Era Venenosa também. Eu confesso que eu não gostava muito dela não, sabe? Aí antes de pesquisar, né, muito antes, acho que ano passado ou foi ano retrasado, eu vi, né, que ela tem muita ligação com o meio ambiente e eu passei a gostar mais dela, né, porque gosto muito do meio ambiente. Aí eu, poxa vida, não sabia disso, né, porque às vezes a gente foca tanto em algo assim de um personagem que a gente nem busca conhecê-lo a fundo, né? Meu caso com a Era Venenosa, né? Eu não gostava dela porque ela antes era uma vilã, depois ela se tornou uma anti-heroína. Aí quando eu fui pesquisar a fundo, ano passado, eu vi essa relação dela, né, com o meio ambiente, com as plantas, a preservação. Aí eu passei a gostar mais da personagem e vê-la com outros olhos, né? Então que a gente venha fazer nossa parte como Capitão Planeta. Ele encerra nos episódios, né? E que a gente tenha essa disposição de fazer o nosso papel, porque todos nós temos o nosso papel, os animais também têm o seu papel, como a gente vê no filme A Era do Gelo, né? E quem quiser conversar comigo mais sobre o tema, pode me chamar nas minhas redes sociais, porque é um tema que dá para falar sobre muita coisa. Estou tentando não fugir do tema, né, para ficar só no tema que foi decidido falar aqui nesse espaço, né? E mais uma vez, eu parabenizo o chefinho. Eu nem sei se eu ainda posso falar mais para ele não me demitir, porque eu nem marquei quanto tempo eu estou falando aqui, né? Mas se você tiver mais alguma pergunta, chefinho, pode fazer. Se eu ainda tiver tempo, pode fazer.
Se não, aí você me fala para eu encerrar. Tá me ouvindo? Eu acho que ele. Então, eu vou encerrar para o chefe não me demitir, porque quando eu começo a falar sobre o meu ambiente e cultura pop, eu me empolgo, porque são as duas paixões da minha vida, né? E quem quiser conversar mais comigo sobre isso, pode me procurar no meu Instagram. E vamos curtir o evento. Tchauzinho.